Venha com os olhos abertos para revistar velhos episódios e encontrar novos sujeitos, com os ouvidos prontos para ouvir velhos sons, mas experimentar novas sensações, e com disposição para reconhecer e conhecer a participação dos africanos e seus descendentes na construção de Santa Catarina, sujeitos até tão invisíveis na história, que é de todos nós. O caminho do bem. História Diversa é um dos livros mais importantes para a ilha de Santa Catarina. Com a união de 12 artigos científicos, ele explora os espaços, os sujeitos e as tradições do povo negro de maneira detalhada e complexa. Isso inclui situar Santa Catarina no contexto do Atlântico Negro, abordando transformações culturais, lutas, resistência, exploração e escravidão. O nosso objetivo, como história acessível, é trazer e contar essa história ao grande público. Desde a luta pela liberdade até a construção de espaços culturais, a influência da população afrodescendente é fundamental para entender a identidade dessa região. No Natal de 1933, amigos da rua Chapecó, na Agronômica, fundaram a União Recreativa 25 de Dezembro, um clube que se tornaria um ponto de encontro vital para a população do afrodescendente. Liderados por Ramiro Farias e Tertuliano Fernandes, o clube foi criado em resposta à exclusão racial que permeava a sociedade da época, oferecendo um espaço seguro onde os afrodescendentes poderiam se reunir e celebrar suas culturas. Após a abolição da escravidão em 1888, surgiram diversos clubes de negros e mulatos em Florianópolis. Esses clubes eram mais que espaços de lazer, eram fundamentais para a construção de territórios negros na cidade. No início do século XX, reformas urbanas marginalizaram as populações afrodescendentes, dificultando o acesso a direitos básicos e oportunidades de trabalho. Assim, os clubes tornaram-se refúgios onde a identidade e a cultura afrodescendente podiam ser preservadas e celebradas. Os clubes e terreiros de Umbanda desempenharam papéis cruciais na resistência e na luta por reconhecimento. Nos anos 1930 e 1940, a Praça 15 de Novembro era um espaço emblemático na sociabilidade, onde jovens se encontravam para namorar e socializar. Maria do Espírito, com 82 anos de idade na época, nasceu em Florianópolis na década de 1930. Recorda que durante o carnaval costumava namorar homens brancos, mas sempre encerrava esses relacionamentos após a festividade, refletindo a segregação social e racial da época. A Praça 15 foi um lugar fundamental das divisões raciais da cidade, com espaços distintos para jovens brancos e afrodescendentes. Enquanto os brancos se concentravam em áreas como a Rua Felipe Schmidt e a Confeitaria do Chiquinho, os afrodescendentes ocupavam calçadas adjacentes e a parte interna da praça era frequentada por jovens prostitutas. O 25, gente, foi o melhor momento não só da minha vida, eu tenho certeza que de muita gente. Eu espero, sinceramente, que a gente possa dar vida, né, a esse espaço que está aqui, que é grande, bonito, que tem uma história, né, tem uma história grande, bonita, com pessoas que começaram antes de mim, né, eu fui só um pedacinho, né, que participei disso, que a gente possa fazer ele acordar, dar vida para ele. Nos clubes, a diretoria era composta exclusivamente por homens afrodescendentes, refletindo uma hierarquia de gênero onde as mulheres, embora desempenhassem papéis importantes em grêmios femininos, não ocupavam posições de liderança. Silvio de Souza, presidente do 25 de dezembro, destacou que o clube manteve uma diretoria masculina da década de 1960. As mulheres eram vistas como guardiões da ordem e da moralidade, mas suas vozes eram frequentemente silenciadas nas decisões importantes. Os clubes estabeleceram normas rigorosas de conduta, refletindo os valores morais da época. As mulheres organizadas em grêmios exerciam a função de fiscais, mantendo a ordem durante os bailes. Proibições como beijar-se no salão e restrições para mulheres solteiras eram bem comuns. Em 1949, por exemplo, algumas mulheres foram suspensas por saírem antes do término do baile com homens não autorizados. Essas regras visavam não apenas controlar comportamentos, mas também construir respeitabilidade para a comunidade afrodescendente, frequentemente alvo de estereótipos negativos. Quais são os eventos ou espaços culturais afro-brasileiros de Florianópolis que você considera importantes para a manutenção e a difusão desse pertencimento na cidade? Eu acho bem interessante essa pergunta, porque tem acontecido muito, ou na verdade está acontecendo comigo, né? Acho que é o momento da minha vida de eu refletir sobre esses espaços
espaços ou os eventos históricos na cidade de Florianópolis e que podem contribuir para fortalecimento da importância de falar sobre a população negra aqui. E eu estou preparando, inclusive, alguns materiais, enfim, é coisa dos projetos futuros, né? Existe já também, e eu acho que são sensacionais, os roteiros históricos pelo centro da cidade. E são roteiros que marcam a presença. Por exemplo, a gente vai na Praça 15, a gente vai na Escola Antonieta de Barros, a gente vai na Escadaria do Rosário, né? Então, assim, mercado público. Então, há, né, nesses espaços a presença negra. E que não é só marcada por pessoas escravizadas, isso também é importante dizer, né? Então, por isso que eu reforço que nós somos além, né, dessa condição que nos colocam como pessoas escravizadas. Então, há um protagonismo também naquele espaço. E aí, por isso também a importância da presença e retomada de alguns espaços também. Eu falo da Praça 15 porque ali tinha uma segregação racial, né, que, enfim, já é dita, falada, pensada por muitas pessoas, né, já contam essa história. Que o lado que onde tem o Museu Cruz de Souza só passavam pessoas brancas e do outro lado só pessoas negras, né? Então, a gente vai refletir que o próprio Cruz de Souza, por exemplo, nunca pisou no prédio onde leva o nome dele, né? Porque ele não poderia passar pelo outro lado da rua. E aí, quando a gente entra no museu, também há muito pouco sobre ele. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Mas, assim, pensar também na retomada desse lugar. Então, há uma crítica muito de como é tratado o Cruz de Souza no Museu Cruz de Souza. Isso é algo que tem acontecido. Falo da Praça 15. Embora tenha essa segregação, teve muita presença negra naquele espaço, porque era um espaço de encontro. Então, eles iam lá para namorar, né? Então, tinha ali, acontecia, as pessoas desciam lá dos morros e iam para a Praça 15 para conversar, enfim. Então, tinha a presença ali. E também, se for pensar no carnaval, os desfiles das escolas de samba, e aí já pensando no fim da segregação, né? Nos desfiles das escolas de samba, eram em volta àquela praça, né? E aí, por isso que hoje em dia, o carnaval, um dos ensaios pré-desfile oficial é na Praça 15. Então, tem toda uma programação que as escolas todas desfilam em volta à Praça 15, para manter, né, essa cultura que se constitui lá atrás, né? Então, é a retomada, mais uma vez, é a ocupação desse espaço. Então, o espaço é importante pensar e os eventos históricos também, mas em relação aos espaços, é preciso se refletir e pensar. Se a gente for ali na Escadaria do Rosário, que já tem a igreja lá, uma igreja que foi constituída nesse período de pós-abolição, que quando a população negra estava pensando, né, na luta contra a discriminação racial. Então, o que eles construíram ali? As irmandades, né? As irmandades que eram organizações negras que lutavam contra esse impacto da escravidão na vida dessa população. Então, em que medida, né, eles ainda sentiam a escravidão, porque era o pós-abolição, era muito recente. Então, nisso eles se articularam e pensaram, vamos construir biblioteca, vamos construir espaço de estudo. Então, assim, eles já sacaram que a partir da educação é onde algo poderia mudar. O caminho do bem.